Olá! Filósofa e ficcionista, Márcia Tiburi acaba de lançar o livro de ensaios Mundo em Disputa e o romance Com os Sapatos Aniquilados, Helena Avança na Neve. E o Entre Linhas conversou com a escritora gaúcha sobre as relações entre essas duas novas obras. Márcia Tiburi, você acaba de publicar um livro de ensaios e um pouco antes um romance. A gente vai falar sobre os dois aqui. Começando pelo Mundo em Disputa. É um livro que discute questões políticas da atualidade, mas começa com uma reflexão sobre mundo e linguagem. Por que você introduz o tema dessa forma? O Mundo em Disputa é um pequeno ensaio. Eu tenho feito pequenos ensaios nos últimos anos. Tem um outro que saiu que é o Complexo de Vira-Lata, que é uma análise da humilhação brasileira. Então, um livro pequeno que traz teses e categorias que podem ser importantes para quem se interessa por filosofia, para quem se interessa por epistemologia e política. E, ao mesmo tempo, com esses livros, como O Mundo em Disputa, eu pretendo também, além de fazer diagnósticos e análises e críticas, eu pretendo lançar possibilidades. Então, são ensaios abertos, ensaios escritos para o futuro. A minha motivação foi muito concreta. De um lado, eu percebia, por exemplo, que as pessoas estão disputando o mundo no terraplanismo. E remontei, obviamente, a história da filosofia. Se a gente vai atrás do conceito de mundo, você encontra isso já nos pré-socráticos, Platão, Aristóteles, toda essa tradição ocidental, mas também essa tradição, o que não é uma tradição, mas essa herdeira, né, dessa tradição, que é a discussão contemporânea e mesmo o campo do chamado pensamento decolonial. Então, está sempre todo mundo discutindo o que é mundo e qual é o mundo. E levantei essa ideia, então, de que a gente está sempre, não apenas disputando o mundo, mas para poder disputá-lo, a gente faz um design do mundo. Então, a gente desenha mundos. Você começa falando sobre uma questão estética. Você fala que o conservadorismo é estético e você fala também de um realismo capitalista enquanto realização estética dessa distopia naturalizada que, segundo o subtítulo do seu livro, é o mundo em que vivemos. Uhum. Por que o conservadorismo é estético e o que significa o realismo capitalista? Eu acho, pessoalmente, o capitalismo muito feio. Eu acho a estética dos ricos, dos shopping centers, dos novos ricos, dos aristocratas, essa estética do dinheiro, eu acho muito feia. Cafona é uma boa expressão para isso e ela é feia. Ao mesmo tempo, ela se vende, ela se apresenta como o melhor dos mundos possíveis. E junto com essa estética, digamos, com essa cena, com essa aparência, vem então uma ética, vem uma política, vem um conjunto de valores. Esse território dos valores é interessante pensar porque o valor, ele vale esteticamente, ele vale eticamente, politicamente, economicamente. É uma categoria assim que vale para analisar tudo isso, né? Então, eu tenho me especializado nos últimos anos em fazer análises que eu chamo de estético-políticas. Porque a dimensão estética, ela implica, é nela que é possível controlar as pessoas. Sendo que as pessoas gostam de naturalizar isso como se elas fossem especiais por ter esse gosto ou aquele gosto. O capitalismo, ele sempre se apresenta como se ele fosse lindo, perfeito, maravilhoso. É um mundo disneylandificado, o mundo parque tematizado. Então, a casa das pessoas começa a parecer um shopping center, né? É uma loja de decoração, é sempre assim. Por quê? Porque tem já um mundo prévio, um design prévio, no qual você deve simplesmente se mimetizar, né? Você vai lá e cola dentro daquela imagem toda. Então, o realismo capitalista impede a gente de ver a distopia na qual nós estamos inseridos. Márcia, se no Mundo em Disputa você estabelece uma conexão entre patriarcado e capitalismo e suas múltiplas formas de exercício do poder, aqui no romance Com os Sapatos Aniquilados, Helena Avança na Neve, a gente tem um thriller antipatriarcado, né? É um romance de vingança. Baixou Tarantino em você? Então, eu escrevi esse romance quando eu estava vivendo fora do Brasil. Acho que a gente passou por pandemia,
exílio, era tanta dor, tanto sofrimento, e eu tenho uma tendência, eu vou confessar isso, quando escrevo literatura, escrevo coisas muito pessoais. Então, eu tenho uma tendência a fugir do sofrimento. Então, esse livro eu escrevi para mim mesma. Tem 7 assassinatos aí dentro, dando um spoiler. A minha heroína é uma assassina. Ao mesmo tempo, evidentemente, por mais que a ação nesse livro seja uma questão, muitas coisas vão acontecendo todo o tempo. Foi um romance muito trabalhado, fiz muito esforço para que ele ficasse bonito e agradável de ler, né? E, ao mesmo tempo, o conteúdo é tenebroso. A história começa com essa menina que é filha de uma mulher que foi assassinada e que sofre um estupro. Então, tem essas cenas hediondas e um esforço de descrever essas cenas foi sempre muito pesado, assim. Ao mesmo tempo, como o clima do mundo estava muito pesado e não deixou de estar, do meu ponto de vista, isso se deve muito também a esse sistema estético-econômico-político, que é esse patriarcado capitalista, racista e por aí vai. Então, eu quis dar uma resposta problemática. Agora, a Helena é uma personagem que é brasileira, mas quando o romance começa, ela se encontra na França. E ela é hóspede de uma mulher mais velha, chamada Chloé. E conforme o romance avança, todo o passado dela, né, os assassinatos que ela cometeu, se conectam com as violências que também estão nessa família francesa, de origem judaica. E é meio não apenas subliminar, como escondida intencionalmente, maquiada com mortes que se passam por suicídios, quando na verdade são feminicídios. Então, você tem uma conexão entre uma realidade muito cruelmente e brutalmente brasileira com uma realidade mesmo num país como a França, né? Tinha na minha cabeça uma vontade de contrapor um universo ignoto, um desconhecido, e um mundo muito conhecido, muito tratado como um mundo civilizado, entre aspas, né? Então, digamos, a Europa civilizada não é nada civilizada. Então, o meu romance lida com isso também, com esse presente europeu. Quer dizer, existe o feminicídio, por exemplo, ele avança no mundo todo, também na França. Eu quis contrapor esses dois universos, eu quis mostrar que tem coisas que são comuns, e o que era comum, e aí vem um detalhe assim, que é meio que um dever ser dentro do projeto do romance, que é fazer com que as mulheres possam ser amigas entre elas, porque a grande intriga que o patriarcado pregou nas mulheres é que elas vivem brigando entre si, disputando entre si, quando isso não é verdade. Então eu quis mostrar que as mulheres se entendem rapidamente. Algo que identifica a história da Helena, protagonista, e a Chloé, que é a sua principal interlocutora, a mulher, a casa de quem ela vive, que é a questão de elas estarem ligadas a mulheres mortas, cujas mortes foram oficialmente consideradas suicídios. Mas a gente descobre, a gente sabe aqui lendo o livro, que esses suicídios, na verdade, foram feminicídios, foram assassinatos. Mas elas têm uma atitude muito diferente, isso tem a ver talvez com o tempo, com a geração. Que enquanto a Helena, desde cedo, em resposta ao assassinato da sua mãe, vai cometer assassinatos contra homens, a Chloé, que é uma mulher de uma geração mais antiga, ela tem ela faz uma guerra de guerrilha, ela mina o sistema por dentro, de uma maneira muito curiosa, que foge um pouco do registro da violência, que é se apropriando de ícones, vamos dizer assim, da cultura oficial, né? Eu tive e tenho uma absoluta fissura na rendeira do Vermeer. Porque eu adoro essa imagem, né, dessa mulher que renda. Essa mulher que penetra nesse ambiente institucional e que tem essas astúcias e artimanhas para tirar esses objetos desse lugar e que depois tem um pouquinho de perversão nela, porque ela gosta de ver aquela gente na fila, aquela fila do planetário. Na Mona Lisa, no Vermeer. Aí ela vai lá olhar, aí Mona Lisa, então aquela fila na Mona Lisa, os guardas protetores da pintura que não deixam as pessoas parar um segundo ali na frente, e aí de repente ela fica olhando para ver assim a cara de imbecil das pessoas, porque elas estão diante de uma pintura falsa. Então, isso é uma brincadeira, mas é mais para construir essa personagem. Ela não é uma figura dramática, é um lado, digamos, cômico dentro dessa tragédia toda desse livro.
Ela é uma senhorinha, uma idosa, que teve uma vida muito peculiar, inclusive essa relação com as obras de arte. No final, você lembra que ela também vai fazer parte dos assassinatos e ela usa uma personagem... A sororidade, afinal das contas, tem seus compromissos, né? Pois é, então, aí no final tem essa história, que ela tem a desforra dela também, mas tem uma coisa aí que funciona em termos de metodologia de construção mesmo do romance, que é essa banda de Mébius, assim, no fundo, uma coisa... Um personagem se costura no outro, inverte, as ações também, uma coisa está acontecendo pelo outro lado, quando a gente vê está todo mundo fazendo a mesma coisa, mas é tudo ao contrário. Então, eu gosto dessa geometria literária e eu acho que esse romance conseguiu fazer isso. Eu busquei isso ao longo da minha vida, mas acho que talvez pela primeira vez tenha funcionado muito bem. Misericórdia é o premiado romance da escritora portuguesa Lídia Jorge, em que um lar para idosos compõe um microcosmo de vivências no limiar da vida. Em Nexus, o historiador israelense Yuval Noah Harari, autor de Sapiens e Homo Deus, analisa as redes de comunicação que constituíram a experiência humana e que prometem modificá-la radicalmente com a inteligência artificial. Romance da argentina Cláudia Pinheiro, que se notabilizou por suas narrativas de mistério e suspense, Catedrais aborda de diferentes pontos de vista a morte de uma adolescente esquartejada. E O Grande Mentecapto é uma adaptação para quadrinhos pelo cartunista Caco Galhardo do livro do mineiro Fernando Sabino, publicado em 1976. Depois do intervalo, um bate-papo com o escritor Ronaldo Corrêa de Brito sobre seu novo romance, Rio Sangue. O Entre Linhas volta já. Quinze anos depois do premiado Galileia, que explorava as contradições do sertão contemporâneo, o cearense Ronaldo Corrêa de Brito volta a esse meio geográfico e social em Rio Sangue. O novo romance se passa nos tempos coloniais, mas narra violências e alianças familiares perversas a partir de uma oblíqua perspectiva contemporânea. Seu novo romance, Rio Sangue, se passa no começo do século XVIII. A gente logo reconhece o contexto da Guerra dos Mascates, em Pernambuco. Mas a gente percebe que o narrador lida com essa matéria narrada com um certo distanciamento irônico. Ele comenta, ele faz suspenses, ele confere uma modernidade à maneira de falar, cortar a narrativa. Ele quebra o tempo todo a ilusão de que nós estamos num tempo pretérito. Ele insere um elemento de contemporaneidade nessa história que se passa há mais de 3 séculos. O que você quis criar com esse efeito? O meu desejo era falar de uma civilização, a civilização do couro. Essa civilização do couro no Nordeste do Brasil, ela se forma quando há necessidade de quê? A necessidade de comida, sobretudo de carne e de cereais, milho, feijão, e toda a costa, todo o Massapê, toda a zona litorânea está ocupada com cana. Não se planta um pé de alface porque não é permitido. E no final do século XVII, começo do século XVIII, começa então uma grande penetração dessas mesmas famílias donas de engenho nos sertões do Ceará, de Pernambuco, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, do Piauí, para a criação de gado. Até gente de São Paulo ia para criar gado no Piauí. Como na civilização hebraica, na civilização grega, ela se inaugura com um grande crime, sempre. No caso, digamos, dos hebreus, tem o sacrifício de Isaac. No caso dos gregos, tem o sacrifício de Ifigênia. Houve uma morte que inaugura, no sertão do Ceará, toda a história. E é um relato que ficou e se repetiu, nunca se apagou. Houve um feminicídio violento, envolvendo famílias da mais alta importância na fundação do Ceará, do Piauí, daquela região toda,
das terras que antigamente eram dos índios cariris. E aí, essa história me foi contada quando eu era muito pequeno. Tocou-me a infelicidade de ser perseguido toda a vida por essa história. E aí você plasmou essa história neste enredo, que é um enredo, enfim, de uma família que sai do norte de Portugal, vem para o Brasil, enfim, os dois filhos dessa família se envolvem numa trama incestuosa, num abuso sexual incestuoso em relação a uma prima. Um deles vai ser padre e o outro se torna um homem bastante agressivo, predatório. E essa família é uma família, obviamente, escravocrata, que vem atraída pelo vale-tudo dessa terra que é o Brasil, em que os colonizadores portugueses ditam as leis. Eles são as leis. Essa família que a gente encontra em Rio Sangue é essa mesma família desse crime fundador? Com os sobrenomes trocados. Sim, sim, pois. Não há como lhe ocultar. É impossível narrar uma história, a nossa própria, sem recompor a história. Isso que eu, num determinado momento, digo que nada disso existiu, mas sempre aconteceu. Uhum. E aí eu precisei criar um narrador moderno, um narrador mais contemporâneo possível, que interfira na narrativa, atualize a narrativa e às vezes até traga questões contemporâneas demais. Esse narrador tem sobretudo a função de fazer que o leitor compreenda que nada mudou na nossa história. Uhum. Nós continuamos sendo um país de estupradores, de feminicidas, de escravocratas, de machistas, de dominadores e de uma extrema desigualdade social. Então, quer dizer, é um livro cheio de realidade e cheio de ficção, sobretudo. É uma ficção, tá entendendo? Ele tem todas essas realidades, todos os fatos históricos foram minuciosamente pesquisados. Aliás, tem uma sessão final em que você dá uma bibliografia de livros consultados, isso, né? Exatamente, exatamente. Mas há esse cuidado em permitir que indígenas, africanos, narrem, entendeu? Do seu ponto de vista, do seu lugar. Agora, a gente também tem uma forte presença dos relatos bíblicos, né? No sertão, havia um livro que você encontraria em todas as casas, das mais ricas às mais pobres. Esse livro era a História Sagrada. Uhum. Então, esse livro foi todo cordelizado. Todos os relatos foram transformados em cordéis pelos poetas populares. Então, nós fomos educados, eu diria quase que alfabetizados nesse mundo, nessa linguagem da história sagrada, da Bíblia. Era muito forte o catolicismo. O catolicismo é terrível, é por isso que eu coloco um personagem, um padre que estupra uma indígena, uma meninazinha de 11 ou 12 anos, e já faz nela o primeiro filho, depois faz mais 9. Então isso era comum, comum, e é bom poder revelar isso, porque nós desconhecemos muito a nossa história. E nesse sentido, o Rio Sangue, ele atualiza um procedimento interessante daquilo que se chamou, nos anos 30, 40, de regionalismo brasileiro. Ele atualiza esse procedimento de buscar, vamos dizer assim, aquelas forças ou vetores básicos da sociedade brasileira. Transitando entre dois tempos, o contemporâneo na figura do narrador e o pretérito na figura desses personagens aqui, você ilumina a partir do presente aquilo que do passado continua valendo, né? Isso, eu diria que é uma das intenções desse livro. A outra intenção, desde o início, é de que eu definitivamente assumia duas premissas do romantismo. Uma abolir definitivamente de minha vida universalismo. O que é isso? Que bobagem é essa de universalismo? Para mim, como o romantismo fez. E a outra é assumir o que o romantismo também assumiu, que foi o historicismo. Então é impossível desvincular personagens e a nós próprios da nossa história. Quando surge mais explicitamente, já para a segunda metade, final do livro,
a personagem do narrador em conversa com uma família, num tempo contemporâneo, tentando desvendar um pouco essas histórias que de alguma maneira estão ligadas a seus antepassados. Sim. É uma família que tem sobrenome Brito, né? O narrador, ele vai atrás de substratos para escrever essa história, esse assassinato, esse feminicídio inaugural, terrível, que marcou tanto a vida dele, e procura então esses dois personagens que são Ritinha, Dona Ritinha Brito e seu João Leandro. E estão então numa sala onde tem um menino de 5 anos que lê a história sagrada e um outro menino que brinca com canivete fazendo alguma coisa de madeira e depois adormece. Bom, esse senhor é meu pai, essa senhora é minha mãe e esse menino de 5 anos sou eu. Esse menino de 5 anos que foi tão impressionado por essa história e outras que se guardaram até por volta de 1950, 55, quando então os sertões começam a se abrir e o campo começa a ser abandonado, e ele recebe essas histórias como um legado, como algo que o persegue, como se ele próprio fosse o assassino, como se ele tivesse pactuado com esse feminicídio. E então a vida dele é tentar se livrar desse crime e dizer: eu não perdoo esse crime. Eu não o cometi. Eu não o cometerei nunca. O livro que eu estou lendo agora, que eu vou indicar para vocês, é o First Lie Wins. Eu acho que ainda não saiu aqui no Brasil. É um livro de mistério, e eu adoro livro de mistério. Eu acho que quem quer começar a ler, quem quer adquirir o hábito de leitura, eu acho que é um livro que te prende muito. E foi uma indicação da atriz Reese Witherspoon, que tem o Reese's Book Club, um clube do livro que ela tem no Instagram. E esse foi o livro do mês que ela indicou. O livro que eu indico é um livro relacionado a uma autora pela qual eu sou apaixonada, que é Clarice Lispector. E o nome do livro é Minhas Queridas. Minhas Queridas são as cartas que Clarice escreveu para as irmãs dela ao longo da vida, né? Vale a pena. O Entre Linhas de hoje termina com um trecho de entrevista do escritor Ariano Suassuna, que nasceu em 1927 na Paraíba e morreu há 10 anos, no Recife, no dia 23 de julho de 2014. Idealizador do movimento armorial, que propunha uma estética erudita a partir da cultura popular nordestina. Membro da Academia Brasileira de Letras, Ariano Suassuna é autor de clássicos contemporâneos da literatura brasileira, como O Alto da Compadecida e O Romance da Pedra do Reino. Até a semana que vem. O que Ariano Suassuna tem de João Grilo? Olha, Ou o que tem João Grilo de Ariano Suassuna? todos os personagens, não é, que tem algum parentesco com o autor, mas entre João Grilo e Chicó, João Grilo talvez represente o que eu quiser ser. Eu gostaria muito de ser uma pessoa astuciosa, mas eu sou mais um mentiroso fantasista como Chicó, então eu me identifico mais. Então eu posso dizer que eu talvez seja uma mistura de Chicó e João Grilo com predominância de Chicó.